Quando a ansiedade pode ser benéfica e quando ela pode nos prejudicar. Você consegue se reconhecer quando está muito ansioso? Como você define esta sua ansiedade? É normal ou é exagerada, paralisante? Ansiedade como algo benéfico. Você fica sem ação, as suas palavras somem, você se sente muito ansioso às vésperas de um teste ou de uma prova? Responda essas perguntas e depois avalie, com o objetivo de identificar em que nível sua ansiedade está. Cada um de nós temos condições e níveis diferentes de ansiedade. Esta é uma característica comum e totalmente pessoal, que muito auxilia nós, seres humanos, e em nossa evolução. A ansiedade pode ser boa quando ela é aproveitada controladamente, ou seja, quando o indivíduo é capaz de concentrar todos os seus esforços para otimizar seu desempenho, sua performance, tanto profissional como também como pessoa componente de uma sociedade. Cientistas defendem que há um ponto de equilíbrio entre a total calma e a famosa crise de pânico. Este ponto de equilíbrio seria o ponto intermediário no qual o indivíduo consegue ter essa consciência da ansiedade que possui e torná-la realmente útil. Nessa transformação, o indivíduo consegue realizar uma ou mais atividades ao mesmo tempo e se mantém atento para possíveis problemas que possam vir a acontecer. À medida em que se aumenta o nível de ansiedade de um profissional, sua performance pode melhorar consideravelmente, porém, este nível de ansiedade atinge níveis excessivos, essa performance pode ser reduzida bruscamente. Isso acontece porque a ansiedade em excesso pode ter um efeito paralisante. Geralmente, a maior parte dos profissionais, quando estão diante de um desafio novo ou um desafio maior, buscam a se comportar de modo a superar este desafio. Atores, cantores, jogadores, entre outros, sentem a adrenalina consequente da ansiedade correr em seu corpo. E essa adrenalina faz com que se preparem melhor para os desafios e para que tudo ocorra relativamente bem. Dessa forma, a ansiedade pode contribuir, proporcionando, em alguns casos, estado de alerta e prontidão adequada, melhor desempenho do ponto de vista profissional, maior capacidade de concentração, redução do sono momentânea, redução de fome momentânea. Está comprovado. Psicólogos da Universidade de Stanford identificaram que a insulina, um dos componentes do nosso cérebro, desempenha um fundamental papel na previsão de ameaças e a busca do ser humano por evitá-las. O profissional que sabe gerenciar sua ansiedade pode ter seu desempenho impulsionado. Ele pode usar sua ansiedade para se preparar e agir melhor. Sendo assim, é necessário desenvolver uma gestão melhor dos sentimentos, ter o controle emocional para que as emoções não sejam um empecilho na vida pessoal e profissional do indivíduo. Esse desenvolvimento pode ser canalizado visando mapear todas as possíveis demandas de cada situação. Dessa forma, o indivíduo converte a sua ansiedade em um questionamento do que pode acontecer na situação em que está. Acaba funcionando como uma previsão de possíveis problemas, de situações novas e com esta previsão, um plano de ação pode ser gerado. Como resultado, pode estar mais apto em qualquer anomalia que surja em sua rotina. Ansiedade. De que forma ela pode nos prejudicar? A ansiedade, quando passa a gerar efeitos negativos em nossa vida como indivíduos, deve ser encarada como algo a ser rapidamente evitado. A ansiedade pode surgir a qualquer momento. Ao estudar para uma prova antes de dormir, no meio de suas atividades domésticas, você já se viu assim alguma vez?
Ela é definida pelo dicionário Michelis como sendo um sofrimento físico-psíquico que causa aflição, ânsia, nervosismo e medo. Pode ser considerada também um estado emocional frente a um futuro incerto no qual o indivíduo se sente indefeso. De acordo com o psicólogo clínico Bayard Galvão, a ansiedade pode apresentar sintomas semelhantes ao dos exercícios físicos, no entanto, sem os benefícios e prazer. Vejamos a seguir os pontos negativos que a ansiedade pode nos gerar. Memória prejudicada. A quinase C, substância sintetizada em nosso corpo, é resultado do estímulo provocado pelo estresse e pela ansiedade. Essa substância tem como principal efeito negativo a perda de memória de curto prazo. Como consequência disso, até que a memória de longo prazo se consolide. Eventos de brancos de memória. Outro ponto negativo é a ansiedade, que eleva a quantidade de cortisol no corpo e pode provocar um bloqueio na mente, dando aquele famoso branco que ninguém deseja ter. Te deixa mais cansado ainda. A ansiedade promove maior cansaço devido à manutenção de seus músculos enrijecidos, respiração curta e batimentos cardíacos acelerados. Com toda essa movimentação negativa, o cérebro recebe a mensagem de perigo e permanece em estado de alerta. A ansiedade acaba nos consumindo ainda mais e evitando que o foco fique inteiramente no nosso estudo. Insônia gerada. Muitas vezes a ansiedade não nos permite desligar a mente e relaxar. Você começa a pensar e se preocupar com as coisas que não pode resolver nesse momento. Aí, não dorme e não descansa. Geração de estafa mental. O medo e a raiva podem estar juntos, originando uma estafa mental. Essa estafa não é interessante para ninguém, visto que é muito prejudicial. Dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de concentração e a manutenção do entendimento de informações trazem à tona a dificuldade de aprendizagem a que alunos são envolvidos. São seus sentimentos negativos que dificultam o foco no aprendizado. Isolamento social. A ansiedade social é outro ponto negativo da ansiedade. É a fase a qual o indivíduo teme sentir-se envergonhado, diminuído, faz com que o aluno evite ser foco de atenções e expor-se, gerando um afastamento social e isolamento físico. Prejudica a ereção. Homens ansiosos podem ter essa dificuldade manifestada no ato sexual, como uma ansiedade grande, uma autocobrança na tentativa de satisfazer suas parceiras. Concluindo, os prejuízos da ansiedade. Por todos estes pontos abordados em relação à ansiedade, sempre que possível, evite-a. Ao perceber que está ficando ansioso, respire fundo para se acalmar e vá trabalhando em paralelo à sua autoconfiança.